Professor, eu notei que o Santa Cruz, pelo menos no primeiro minuto, ele deu a impressão que aquele Santa Cruz tinha voltado. E depois eu percebi que o time estava muito ansioso e por conta dessa ansiedade, errou muitos passes, finalizou mal. O goleiro Fábio, a bem da verdade, foi um grande destaque do time do Santa Cruz Potiguar. E também, para mim, faltou um pouquinho mais de alegria. Não é atitude, mas alegria ao time. O time estava muito tenso. O senhor leu assim o time do Santa Cruz, psicologicamente falando? Concordo. Boa noite primeiro, concordo plenamente com a sua explanação. Foi mais ou menos assim. Vamos lá. A gente começou bem o jogo, como sempre começamos em casa, né? Aquele Santa Cruz que vinha jogando em casa, um Santa Cruz de imposição, um Santa Cruz jogando no campo do adversário. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui o jogo. Quando o Santa Cruz de Natal fez o gol, era para estar ali 3-1 nós. Era para ter sido 3-1. Nós criamos chances assim, mas foi um volume muito grande nos primeiros 15 minutos. Era para ter sido 1, 2, 3-0. Tá? Eles fazem o gol e aí a gente, verdade, nos desarticulamos. Aí é essa ansiedade que você falou, essa falta que você entendeu como falta de alegria, coisa e tal, mas a bola começou a pesar. A bola começou a pesar, a gente não conseguiu mais. Até chegamos de novo algumas vezes, mas não como nos primeiros 15 minutos. Não chegamos organizados. O time sentiu o gol, né? E aí a gente vai para o intervalo, eu faço 3 alterações, mudo um pouquinho a parte tática da equipe, coloco um time com uma linha ofensiva de 4. Na verdade, o meu desenho do segundo tempo era 4-1-3-2 para atacar e 4-4-2 para defender. Quando eu tinha a bola, o Bessa saía como 10, o Balotelli ficava na contenção, eu tinha o Vini e o Giovani com a perna de dentro e o Galhardo e o Renato atacando os espaços e pesando mais a área. Cara, aí me dá uma tristeza grande quando eu vejo talvez que com certeza o Vini Ora seria o melhor em campo depois do goleiro. E ele faz uns 15 minutos brilhantes. Tudo que eu pedi a ele, principalmente eu pedi a ele que ele tivesse a personalidade, a ousadia, a alegria que ele tem como ele joga no 20 para ele jogar aqui. E ele entrou assim, ele entrou quebrando linha do adversário, com tabela, com dribles, ele entrou desarticulando. E aí a gente E aí a gente pede, talvez 2, 3, 4 gols, claro, até a saída dele, que foi também com 15 minutos. Eu estou fracionando o jogo. E aí eu tenho que fazer alteração, aí eu peso mais a área com o Pedro, né, e boto o Renato para a direita. E aí continuamos com um volume muito grande, reputo eu, organizado. A gente estava muito organizado. E a gente começa a empilhar finalizações, né? E aí assim, você termina o jogo e até que no final empatamos o jogo. A gente termina o jogo com 20 finalizações, 9 no gol. Então, diferente do jogo do Central, hoje nós tivemos organização, nós tivemos volume, tivemos essa desarticulação dos 15 aos 45 do primeiro tempo. Depois a gente teve volume, posição. O Santa Cruz teve 2 bolas dentro do gol, o gol e um chute com uma defesa do Felipe. E aí a gente, eu até falei, eu venho falando para eles, para ter tranquilidade na hora da finalização, né? A gente cria 20 finalizações. Isso já tinha acontecido um pouco contra o Central. Para a gente ter um volume muito grande, pisa muito no último terço, a gente tem 71% de posse de bola nesse jogo, né? Então a gente teve o controle do jogo, mas na hora de finalizar, a gente teve aí quase 12 finalizações dentro da área, e a gente peca na finalização. Então assim, a gente pecou pela nossa incapacidade de fazer gol, por isso que a gente não saiu com a vitória. Mas também pontuou que, mais uma vez, o árbitro interferiu no resultado. O pênalti no Renato foi muito claro, como foi lá em Natal. Então, assim, eu não estou, você me conhece, eu não sou um cara de transferir responsabilidade, mas o árbitro interferiu mais uma vez no resultado, não dando um pênalti claro para o Santa Cruz, que alteraria o placar. Nós venceríamos por 2-1. Como foi lá em Natal, que a gente poderia ter saído vencendo 1-0. Então, eu deixo um alerta que não é o primeiro pênalti a favor do Santa Cruz, que não é marcado.
lances determinantes no jogo que acabam impactando no resultado. Mas, para mim, o resumo do jogo foi esse. Esse foi meu pensamento. Eu acho que faltou tranquilidade para a gente traduzir o nosso volume, nosso 71% de posse de bola, nossas 20 finalizações em gols. Cabe a mim detectar, entender e trabalhar, e principalmente passar tranquilidade para o meu volume de ataque, meus meias, meus atacantes terem mais tranquilidade na hora de finalizar. Boa noite, Marcelo. Dá para identificar nessas últimas partidas do Santa, né? E você já falou nas outras coletivas com relação a essa oscilação, né, do Santa nas últimas partidas aí, acredito, imputo até a partir do início desse retorno. E a gente está percebendo que alguns atletas estão caindo tecnicamente. O que fazer para que essa queda técnica de algum atleta não interfira ainda mais no conjunto do time, principalmente nessa reta final e pensando também na segunda fase da competição, Marcelo? A gente ainda busca os objetivos nesses 2 últimos jogos. A gente busca esses objetivos, que é terminar na liderança. Eu tenho 3 semanas, né, para poder trabalhar esses aspectos, como você colocou, e a gente, tanto esse aspecto individual, a parte mental dos atletas, que a gente vive um momento que o resultado não está vindo. Hoje, diferente do Central, se merecia sair um vencedor, já que era o Santa Cruz, por tudo que ele criou dentro do jogo, e principalmente pela coragem, que praticamente você jogar só com um volante todo o segundo tempo, jogar um time bem propositivo no 4-1-3-2, diferente de Natal, que a gente foi reativo. Então eu falo que a nossa equipe é uma equipe preparada para as fases do jogo. Lá o jogo se desenhou para a gente ser reativo. Hoje o jogo se desenhou para a gente ser propositivo, e fomos propositivos. Talvez vinha se cobrando muito para a gente fazer um bom segundo tempo. Hoje a gente fez um bom segundo tempo. Criamos muitas oportunidades e acabamos traduzimos em gols. Mas agora precisa detectar esse aspecto, talvez pela falta de resultado positivo, esse aspecto psicológico, mental, recuperar alguns atletas que talvez esteja sentindo. A gente vai tentar internamente, cabe a mim, né, fazer uma introspecção, analisar tudo direitinho, e a gente tem 3 semanas para que a gente possa performar nos jogos, buscar o resultado e estar muito bem preparado para a fase final do mata-mata, né? Então a gente vai trabalhar bastante isso, a gente sabe, entende os aspectos que a gente precisa trabalhar. Boa tarde, Marcelo. Boa João noite, Batista, querido. do canal Santa Cruz PE Pernambuco. Marcelo, na entrevista anterior, durante a semana, você falou que a intenção do Santa Cruz era ficar entre os 4. O Santa Cruz caiu para 6º colocado agora na colocação geral. O que preocupa aí essa colocação? O Santa Cruz vai buscar o 4, tem que buscar o 4º colocado. E outra coisa, o Santa Cruz necessita ainda de reforços? A gente vai buscar, né, pelo menos ficar entre os 4, porque é um benefício que a gente vai ter na sequência, né? A gente tem 6 pontos para disputar, a gente tem um jogo fora, um jogo em casa. Talvez a gente ganhando esses 6 pontos, a gente consiga pelo menos ficar entre os 4 e buscar finalizar na liderança da competição. Então, assim, está em aberto. A gente tem, né, algumas partidas que a gente não vence. Eu ficaria, assim, muito, mas muito preocupado se o meu time não produzisse hoje. Faltou o acabamento, faltou o gol, faltou finalizar, ter mais tranquilidade para finalizar. Mas a gente foi tomamos um gol de bola parada, porque é a tônica dos adversários que vem aqui, jogar em transição, bola parada, uma bola parada que a gente trabalhou bastante, sabíamos que essa bola parada ali é fechada, e a gente vai trabalhar bastante, né? A questão a segunda pergunta, dos reforços, eu digo que o Santa Cruz está sempre atento ao mercado. Se houver uma boa oportunidade de mercado, a gente vai buscar. Nós estamos buscando, né, algumas alternativas ainda. Sim, a gente sempre... Você falou uma palavra muito importante, reforço. Se a gente entender que um jogador vem reforçar o setor X, a diretoria está à disposição. Nós estamos atentos ao mercado, a diretoria, buscando, a gente está buscando talvez alguma alternativa para que a gente possa chegar fortalecido na questão do mata-mata. Algumas investidas que a gente deu, por exemplo, a gente tinha um jogador praticamente fechado,
jogador ainda de muito potencial, só que ele jogou 2 competições nacionais. O jogador tinha dado sim, o jogador aceitou, o jogador que tem uma relevância, jogando a Série B, só que acabou que patinamos nos 2 jogos. Tivemos um outro atleta que estava muito perto também, aí uma questão, o jogador aceitou, mas uma questão de ordem familiar, que nós entendemos, que acho que era o problema dele chegar agora, ele só poderia chegar lá na frente, também não conseguimos. Então, assim, a diretoria está trabalhando, tá? E se houver oportunidade, nós vamos trazer sim. Marcelo, boa noite. Boa noite. Acho que esse jogo de hoje, nessa fase de oscilação do Santa, foi o que a torcida mais cobrou, né? Mais teve vaia, teve protestos até. Não estou nem falando fora de campo, não. Estou falando em relação dentro de campo mesmo. Você falou há pouco aí sobre a questão psicológica dos jogadores. Você acha que esses protestos, essa cobrança mais forte até, pode influenciar de alguma maneira? E eu aproveito para te perguntar também como você recebe essas cobranças da torcida. Eu olho muito com uma outro tipo de lente, né? Eu acho que esse tipo de cobrança, eu acho que nos amadurece, né? Aquele jogador que não conviveu ainda com uma reivindicação, uma vaia, coisa e tal, se ele ainda não viveu, ele vai viver aqui no Santa Cruz, pelo tamanho, pela exigência da torcida. Então, assim, eu sempre procuro olhar tudo com uma lente positiva, né? A gente não quer, a gente não trabalha, a gente não treina para empatar em casa, a gente não trabalha, não treina para ser vaiado. Mas é um direito do nosso torcedor, né? Ele paga o ingresso, ele tem o direito de contestar, de vaiar, como quando a gente vence, ele aplaude, entendeu? De pé. Então, assim, basta a gente ser amadurecido o suficiente, ter resiliência para poder viver com esse momento. Eu acho que quem vem trabalhar no clube do tamanho do Santa Cruz, do tamanho da sua torcida, tem que estar preparado para conviver só com isso também. Então, assim, da minha parte, super tranquilo, eu respeito o nosso torcedor, respeito a reivindicação do nosso torcedor. A gente não está entregando o resultado, né? Então ele tem esse direito. Talvez entregamos hoje um volume, performance, mas não entregamos o resultado. Para mim, não vencer 2 jogos em casa, cara, eu fico muito consternado, eu fico muito chateado, eu vou para casa aqui pistola, irmão, entendeu? Se alguém me convidar agora para jantar, eu vou para casa, eu vou respeitar minha torcida, eu vou refletir sobre o resultado e amanhã eu já vou sair em campo para poder trabalhar para a gente vencer no próximo jogo. Então, eu estou muito bem preparado para lidar com isso. E nosso grupo é um grupo maduro, apesar de ter alguns jogadores jovens, alguns já jogaram aqui no Santa Cruz, voltaram agora, outros passaram por grandes clubes no futebol brasileiro, e a gente vai se fechando, a gente vai se unindo, e a gente vai buscar soluções para esse momento que a gente está vivendo. O senhor falou de a gente vai se fechando, a gente vai se unindo. E eu observei hoje, primeiro que no intervalo, o banco de reservas foi receber os titulares para saírem todos juntos. E da mesma forma no final do jogo. Me parece que o time é bastante unido e na saída o companheiro foi fazer uma pergunta aos jogadores e os jogadores não quiseram falar. É aquela outra velha história. É melhor agora trabalhar do que falar e pode acontecer alguma besteira. O grupo está sentido com que, apesar de ser líder ainda do grupo A3, o grupo está sentido porque a bola não está entrando. Sim, sim. A gente está muito sentido. Eu até peço desculpa a vocês, que sabem o tamanho do respeito que eu tenho, se alguns optarem em não falar, talvez é um momento de reflexão, está de cabeça quente. Não, eu peço até desculpa, porque assim, e também entendo o lado de quem não quis falar, porque às vezes é melhor você baixar a adrenalina, respirar e falar. A gente tem uma relação muito boa com vocês da imprensa, e às vezes até é uma decisão assertiva ali de não falar naquele momento, que você não entrega o resultado em casa, você acaba saindo diante ali. Então, assim, para a gente poder continuar, mas não é um pedido de desculpa porque errou, é porque não houve a fala. Então, o tamanho do respeito que eu tenho e todos eles têm por vocês.
Me desculpe, agora eu acabei respondendo. Não, exatamente a questão da união. Da união, exatamente. A gente vai sair desse momento de sem resultado junto, né? A gente vai sair junto, unido. A gente tem um objetivo muito grande aqui, que é o acesso. Então, assim, a gente vive uma oscilação numa competição de pontos corridos, né? Então, assim, isso aí acontece muito dentro de competições. A gente fez um primeiro turno de excelência, um segundo turno de oscilação. Então, a gente precisa voltar a ter uma consistência, a ser uma equipe linear, uma equipe que vença. E eu tenho certeza que a gente vai buscar isso antes do mata-mata. Mas, o que eu falo sempre, é um momento difícil, é um momento ruim, nosso torcedor está triste, mas a gente está aprendendo com esse momento. Nós estamos vivendo coisas aqui, mesmo não querendo viver, que vai nos ajudar lá na hora do mata-mata, vai criar casca, a gente vai estar mais forte, mais unido, é o que eu falo para o nosso jogador agora na corrente. A gente tem que respeitar o momento, respeitar o nosso torcedor, se abraçar, se unir, para que a gente só vai sair desse momento juntos. Então, é isso que você viu ali, que você visualizou, é o que a gente vive aqui dentro. Mas eu tenho certeza que a gente vai... A questão, eu vou até pegar um gancho de não falarem, é um momento de silêncio e trabalho, não um silêncio com a imprensa. É um momento de introspecção, silenciar, trabalhar muito, falar pouco, para que a gente venha vencer na próxima rodada. Marcelo, voltando a falar um pouco da partida, você já explanou muito bem na tua primeira resposta o que viu do jogo. Eu queria saber a sua decisão nas escolhas da escalação inicial. Nas últimas partidas, o Yuri Ferraz foi titular na direita, hoje você optou pelo Totti. E no meio-campo, a entrada do João Pedro. O porquê dessa decisão, da mudança em relação à última partida e a tua avaliação, né, de como foi o rendimento do Totti na direita e do João Pedro ali na vaga do William Júnior. O João acabou pagando pelo gol que a gente tomou, né? O João vem treinando muito bem, o João é um cara que me dá uma opção de jogar por dentro, de jogar de extremo com a perna invertida, ele vem entrando nos jogos bem. Então eu achei que ele merecia uma oportunidade, porque o João, ele só tinha começado um jogo comigo, foi contra o 13 na estreia, e ele saiu no intervalo. Então o João é um cara que saiu do time, ele continua entregando todos os dias no treinamento, buscando melhorar e vem melhorando. Ele vem entrando bem nos jogos, e eu entendi que era um momento que ele merecia uma oportunidade. A gente precisa também observar alguns jogadores para que a gente possa. Eu já observei o João de extremo, agora observei ele por dentro. Então, assim, a gente precisa observar, porque vou entrar numa fase que eu não vou poder mais observar, eu vou ter que definir. Então, a gente tem ali jogadores na posição que se equivalem muito, então é uma questão de uma oportunidade por tudo que ele vem entregando e produzindo nos treinamentos. O Totti fez uma partida que eu acho que ele oscilou na partida, né? Começou muito bem o jogo, ali no início do segundo tempo ele deu uma oscilada, até ali os 20 do segundo tempo, e depois ele entrou no jogo. Se você pensar bem, ele e o Renato ali pela direita, foi, acho que a gente melhor articulou, né? Ali ele e Renato pela direita. E ele é um cara experiente, ele é um cara de muita entrega, muita doação. Então ele fez um bom primeiro tempo, boas chegadas pelo lado direito, como eu pedi. Ele oscilou ali no início do segundo tempo, até os 15, 20 minutos. E depois ele se recuperou dentro do jogo. Se você pegar o scout aí de cruzamentos, de assistência do Totti, foi muito grande. E na perda da bola, ele foi um cara muito valente. Ele recuperava muito aquelas bolas ali, porque ele é um cara intenso. Então, assim, ele oscilou durante a partida, mas ele teve um primeiro tempo bom e a segunda metade do segundo tempo muito bom.